Ana Antunes, estar em Setúbal e trabalhar no Instituto Politécnico numa área como a mobilidade elétrica é de certa forma olhar a cidade de outra maneira? Claro que sim. Passamos a ver as questões de uma maneira diferente e, claro, tentando projetar soluções que possam ser úteis no cotidiano das pessoas, sim. Rita Carvalho, e uma variação destas em que o urbanismo se cruza também com a mobilidade, quais são os maiores desafios que tem encontrado? As questões da mobilidade são imensas e transversais a diversas áreas. E, portanto, conseguir concretizar dentro daquilo que é a ação e as políticas dos municípios as diversas áreas de atuação, os transportes públicos, o estacionamento tarifado, as condições de mobilidade ativa, tem sido complexo, porque obviamente envolve alteração de comportamentos e, portanto, isso é muito difícil na primeira fase, essa adesão por parte de todos. Obviamente que haverá munícipes e visitantes mais interessados e mais motivados, mas é muito difícil. E depois, obviamente, a concretização daquilo que são as nossas políticas estratégicas, porque do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da operacionalização, mesmo em obra física, nem sempre são tão fáceis de concretizar, por limitações territoriais ou do ponto de vista urbanístico e, obviamente, pelas questões do impacto orçamental que isso traz. Portanto, os desafios também são amplos. Exatamente. Então, este é o podcast Efeito da Borboleta. É precisamente isto de que a Rita estava a falar, de que nós vamos falar, que é como é que as nossas pequenas ações, ou como é que pequenas ações, esse é o efeito da borboleta, dão depois enormes consequências, boas ou más. A ideia é que daqui para a frente sejam boas. É um podcast sobre ambiente, sobre Setúbal, e chama-se assim não só por causa desta questão que eu acabei de falar, como também porque Setúbal é uma borboleta desenhada no mapa a todos os níveis. Ou seja, se olharem para o mapa de Setúbal, ele tem uma borboleta desenhada. Esta questão que estava a colocar a Rita da diferença de atitudes que é preciso ter. Aqui em Setúbal há uma questão que se coloca bastante e que não foi exatamente vista com bons olhos desde o início deste mandato e até nos anteriores, que é a questão do estacionamento tarifado, que tem levantado muitas polémicas, que há cartazes pela cidade que falam disso. Como é que tem vindo a ver isso e acha que há ligeiras mudanças nas atitudes perante esse estacionamento? Estacionamento tarifado nunca é fácil em lado nenhum, em nenhuma cidade. De facto, em Setúbal havia uma zona que já tinha estacionamento tarifado, era esta zona onde nos encontramos, aqui na Baixa da cidade, e houve uma ampliação desta área de estacionamento. Obviamente que isso implica alterações comportamentais, como dizia há pouco, e portanto não tem sido fácil. O que eu considero é que é necessário, e foi essa a perspectiva da implementação do estacionamento tarifado, é necessário regular as condições como as pessoas utilizam o transporte individual e, obviamente, que as questões do estacionamento estão associadas à utilização do transporte individual. É difícil as cidades terem resposta do ponto de vista físico hoje a responder às necessidades de espaço para estacionamento. Particularmente a cidade de Setúbal é uma zona que aqui no centro, na Baixa da cidade, tem, além da atividade comercial, o mercado de livramento, a Baixa, tem uma carga do ponto de vista do emprego muito pesada e, portanto, era necessário tomar medidas na impossibilidade de responder a todos os lugares de estacionamento que são permitidos. Não é fácil, como dizia, implica alterações de comportamento, implica, obviamente, alguma sensibilidade. Como é que estão a negociar isso para evitar a sensação de imposição das medidas? Existe essa preocupação? Existe essa preocupação. Obviamente que nós percebemos que estas alterações não se fazem de imediato. Obviamente que há questões que se calhar não foram acauteladas da melhor forma e é isso que estamos a tentar junto do contrato. Isto é uma concessão, portanto, através do contrato encontrar melhores condições para regular as questões do estacionamento, mas também, em simultâneo e como somatório, criar uma melhor rede de transportes públicos para permitir que não seja necessária a utilização do transporte individual e que o transporte público possa responder a essa necessidade. Nós temos dados interessantes no plano de mobilidade relativamente àquilo que é o padrão de deslocação no centro da cidade
E curiosamente, e se calhar isto não é atípico, grande parte das deslocações e da utilização do transporte individual são dos residentes na cidade, muitos deles residentes aqui na União de Freguesias e na Freguesia de São Sebastião, as chamadas freguesias centrais do concelho, e em percursos curtos. Ou seja, quem vem de mais longe está mais disponível para o transporte público, admito também pelos impactos financeiros que tem trazer o carro todos os dias, o combustível, e quem vem fora do concelho ainda mais disponível. E, portanto, a cidade tem características do ponto de vista da mobilidade a pé favoráveis e simpáticas, não é? Uma cidade com uma exposição muito simpática e, portanto, do ponto de vista até do clima, é possível fazer percursos a pé. Há aqui uma alteração de comportamentos que é inevitável e, como disse, estas medidas não são isoladas. O estacionamento tarifado é uma das medidas que contribui para a alteração do padrão de mobilidade que todos temos nas cidades. O reforço do transporte público, o reforço das condições de circulação pedonal e a melhoria das condições de circulação pedonal são todas medidas acessórias que contribuem, de facto, para o sucesso daquilo que é as questões da mobilidade. Ana, no Politécnico há uma camada da população que é muito mais nova e que, diria eu, e pergunto-lhe, está mais sensível a essa mudança que é preciso fazer, ou pelo contrário? Não, eu acho que está muito mais sensível para essa mudança. Aliás, eu estava a ouvir a questão comportamental. Eu acho que já se notam diferenças. Por exemplo, depois da pandemia, a utilização de automóveis no campus reduziu-se drasticamente. Portanto, as novas gerações já estão muito mais disponíveis para viajar utilizando transportes públicos e outro tipo de mobilidade, como por exemplo, bicicletas, esse género de alternativas e soluções, e nesse aspecto sim, portanto eu noto que há menos fluxo de carros na zona do campus, e isso reflete exatamente essa disponibilidade que a nova geração tem para contribuir também para o ambiente. E para o campus do IPS também representa um certo desafio, não é? Ou seja, está longe da cidade, está longe dos centros de onde os transportes passam, não é? Digamos assim. Existe alguma medida, alguma campanha, alguma atitude da vossa parte para que as pessoas se sensibilizem ainda mais para essa diferença que é preciso fazer na mobilidade? Sim, claro que sim. Há uns anos a esta parte, o Politécnico tem um conselho ecoescolas, onde essas questões são tratadas a vários níveis, portanto, é globalmente para os vários temas associados à sustentabilidade, mas também há um tema foco sobre mobilidade. E eu penso que a situação, ao longo dos anos, melhorou muito, porque deixámos de estar tão fora da cidade e tão desligados como hoje em dia já não estamos. Portanto, temos a parte do acesso ferroviário, que é muito usado, temos paragens de autocarro perto, e, portanto, a questão do transporte até ao campus foi trabalhada e as soluções foram melhoradas. Numa das reuniões que nós fizemos com os alunos do IPS, uma das questões que eles colocavam, e agora esta questão é para as duas, era não só da mobilidade Lisboa IPS ou Lisboa-Setúbal, mas a questão da mobilidade entre municípios. E muitos queixavam-se de que levavam muito tempo nesses cruzamentos e nessas digamos assim, relações intermunicipais. Alguns vinham, por exemplo, do Barreiro e levavam mais tempo a chegar aqui do que os que vinham de Lisboa na Fertagos. Essa é uma preocupação aqui da cidade, ou seja, como é que a diferença, por exemplo, de emprego e dos próprios fluxos, que já não são tão bidirecionais, porque há pessoas que estão a morar por problemas de habitação, noutros sítios, como é que isso se passa no dia a dia? Essa é inevitavelmente uma diferença. Eu acho que Setúbal até tem aqui um privilégio. Tem o serviço da Fertagos. Sim, é verdade. Tem o serviço interurbano para o Barreiro. E esta questão, só queria fazer esta referência relativamente à nota que a Ana deu. Depois da pandemia, de facto, mais utilização de transporte público, e eu acho que é indiscutível e não se pode tirar desta equação o passe da metropolitana. Sim.
do passe navegante. Passe navegante. Porque, de facto, esta alteração tarifária tem muito significado do ponto de vista das finanças, não é? Um passe para Lisboa custava mais de 100 euros e hoje custa 40 euros. Pois. E tem dados sobre isso, ou seja, existem dados gerais, mas existem dados, por exemplo, em relação a Setúbal, de qual é a utilização e quanto aumentou a utilização aqui? Existem dados, a TML partilha connosco esses dados, eu não tenho de referência, eu sei que o município de Setúbal, no último ano, portanto não comparando com 21, desde que existe o passe navegante, no último ano aumentou nos transportes públicos da Carris Metropolitana 33% de utilizadores, é significativo. Muito. Há medidas adicionais municipais, a Câmara fez uma redução de 10 euros no valor do passe municipal para estimular, de facto, a utilização do transporte público, mas, e a TML tem esses dados, com certeza vos dirá, há um crescente de utilização dos transportes públicos, Carris Metropolitana, obviamente Fertax também. Agora, a questão que me colocava em concreto da relação entre concelhos. Ou concelhos, sim. Na Península de Setúbal, digamos, na área metropolitana sul, eu penso que as coisas estão relativamente acauteladas, excepto Montijo e Alcochete, que é só o serviço da Carris Metropolitana, que tem sido reforçado, que constantemente se faz as suas adaptações para servir melhor, mas no Almada, Seixal, Barreiro, Moita, estão servidos pelo comboio. Para a margem norte, até Lisboa, a situação pode-se dizer que corre bem. Nas franjas com Lisboa eu acho que é muito complicado, de facto. E esse é um caminho que todos temos que fazer no seio da área metropolitana, em que há uma reflexão partilhada dos 18 municípios e que, de facto, implica novos investimentos e uma leitura de rede mais transversal para que todos os modos se possam conjugar, de facto. É uma preocupação grande. É deixar de ver à escala do município, mas perceber também estas dependências extra-município. O problema aí é a exceção e não a regra, não é? Ou seja, cada vez há mais exceções, cada vez há mais gente que mora em sítios e vem trabalhar para sítios onde não era habitual, porque o fluxo era quase todo, até se calhar Setúbal, como disse, está bem colocado, porque se calhar é muito dos municípios aqui à volta para Setúbal cria uma espécie de mini área metropolitana também para si, mas por exemplo, ligar pessoas que podem trabalhar em Setúbal e que podem morar, por exemplo, em Odivelas, sim, por exemplo, aí é que começam as complicações e o tempo de espera, sim, pelos transportes, exatamente. Em relação à oferta... E implica outra coisa, a permuta de transporte. Exatamente. Ou permuta de carreira, o que por norma é complicado. Claro, tira o entusiasmo, não é? É ter que fazer a alteração. Pura e simplesmente. E aí é que o desafio é grande em termos ambientais. A Fertax, portanto, Setúbal passou a estar numa posição muito mais favorável, os comboios para Lisboa aumentaram imenso de frequência, 20 em 20 minutos, isto significou uma atratividade enorme da própria cidade, e isso eu imagino que também tenha trazido, não vamos falar disso neste programa, mas pressões em relação à habitação, por exemplo, mas a verdade é que há também a questão das queixas que têm havido recentemente. Qual é que é a posição de Setúbal e como é que estão a tentar resolver este problema da sobrelotação? Claro que Setúbal ficou mais bem servido. Agora nós não podemos ver este problema à nossa dimensão e centrados no nosso problema. Efetivamente, a alteração da frequência, portanto, o aumento da frequência traz melhor serviço, mas depois cria problemas a montante. Uhum. E eles têm que ser vistos em conjunto e obviamente passa por um reforço do investimento, como dizíamos, do material circulante para poder servir todo este território, não o município de Setúbal em particular, mas todo este território que tem uma dependência de transporte público para chegar a Lisboa. A questão já se colocava com a Carris Metropolitana, que fez vários reforços do serviço Setúbal-Lisboa, com este reforço do serviço da Fertax. Obviamente que Setúbal fica melhor servido, mas cria problemas a jusante, que têm que obviamente ser acautelados e articulados com todos os municípios. E estão a ser articulados, ou seja, existe algum grupo de trabalho, há alguma coisa a ser feita nesse sentido? Existe um trabalho no seio da área metropolitana de Lisboa, dos 18 concelhos, obviamente que aqui estamos a falar de 4 concelhos, e estão a ser trabalhados em conjunto, sim.
Já se nota a maior utilização por causa dessa reformulação de horários? Ou seja, sentiram o aumento de, por exemplo, de procura de habitação aqui ou de mudança por um lado, no sentido de lá para cá, de procura de maior procura de habitação aqui, mesmo para gente que trabalha e vive que trabalha noutros sítios, ou o contrário, de pessoas que moram aqui e que usam cada vez mais o comboio? Não tenho dados objetivos sobre essa questão, é um bocadinho empírico, não é? Claro. Setúbal tem tido procura de habitação e promoção de nova habitação. Obviamente que os preços são diferenciados e, portanto, também há uma busca fora de Lisboa e ali das franjas da margem norte. Naturalmente, havendo melhores transportes, mais equilibrada fica a gestão do emprego / habitação. Portanto, sim, há procura. Não consigo associar diretamente a esta questão, mas sim, Setúbal tem tido procura crescente nos últimos anos.